AI can create new ideas, can even write a new Bible. Hoje trazemos uma notícia que está causando indignação e preocupação em todo o mundo. O Partido Comunista Chinês está empenhado em reescrever a Bíblia, transformando a mensagem de Jesus de um perdão de pecados em algo completamente diferente. Este é um projeto de 10 anos que faz parte de uma busca do governo chinês para garantir que os fiéis sirvam ao partido em vez de Deus. Olá! Na minha viagem recente a Roma, eu descobri algo que me deixou profundamente triste e espantado. Comecei a perceber que alguns versículos da Escritura foram retirados e colocados em rodapé. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, as Sagradas Escrituras foram escritas por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, a vontade humana, ou as leis humanas, não podem alterar as leis de Deus que estão escritas na Bíblia. Demorou séculos, até que a Bíblia como nós a conhecemos hoje, fosse escrita. Os textos da Bíblia começaram a ser escritos desde os tempos anteriores a Moisés, 1200 a.C. O Velho Testamento foi escrito entre o tempo de Moisés, de 1500 a 1400 a.C. O Novo Testamento foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus, aproximadamente entre 20 e 100 anos depois de Cristo. Depois que os livros do Antigo e do Novo Testamento foram escritos, ainda demorou mais de 100 anos, para que os 73 livros da Bíblia Católica fossem escolhidos. Os primeiros livros foram escritos em hebraico, e São Jerônimo, sob ordens do Papa Damasco, viajou a Jerusalém no ano 406 d.C., para aprender hebraico, e traduzir o Antigo e o Novo Testamento para o latim. Trabalho que demorou 17 anos. Daí saiu a Vulgata, a Bíblia Latina, que até hoje é o texto oficial da Igreja Católica. A Bíblia começou a ser popularmente conhecida após a invenção da imprensa em 1455. A melhor tradução para o idioma português da Bíblia atualmente é a Bíblia da editora Ave Maria, das edições publicadas a partir de 1959. As alterações da Bíblia remontam desde o ano de 1522, quando Martinho Lutero usou a imprensa para divulgar em massa sua tradução da Bíblia, que tinha feito direto do hebraico e do grego, para o alemão. Porém, na Bíblia traduzida por Lutero, foram tirados 7 livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Lutero também queria tirar do Novo Testamento os livros de Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. No entanto, ele não teve sucesso nessa tentativa. Portanto, Lutero alterou a Bíblia Católica e criou a Bíblia Protestante, que vem sendo usada até a época atual, e continua sendo alterada, de acordo com as interpretações dos seus pastores. Lutero e seus seguidores foram os maiores responsáveis pelas alterações da Bíblia. É comum escutar na época atual que temos que fazer uma nova releitura da Bíblia, temos que contextualizar a Bíblia para as demandas sociais e progressistas de hoje. A Bíblia tem que ser inclusiva, aceitando os hábitos sociais da pós-modernidade. A Bíblia é para servir o povo, e não o povo se adequar à Bíblia. Obviamente, pessoas que pensam dessa forma estão completamente erradas, porque o povo é que deve se adequar à Bíblia, e não a Bíblia se adequar ao povo. O que pode mudar
são as maneiras como as leis de Deus podem ser ensinadas, mas não a sua doutrina. Na época dos apóstolos, eles ensinavam falando diretamente com as pessoas. Hoje, nós temos vários meios tecnológicos para divulgar a doutrina de Cristo. Portanto, o que pode mudar são os meios de divulgação, mas não a doutrina. As leis de Deus são imutáveis, e aqueles que se atreverem a mudá-las arcarão com as consequências. Temos visto nas últimas décadas, devido ao crescimento do homossexualismo, que muitas pessoas, inclusive parte do clero da Igreja Católica, estão tentando mudar as Sagradas Escrituras, para transformar o pecado que é claramente condenado por Deus, em plena misericórdia. Querem mudar as leis de Deus, de acordo com seus interesses. Eles podem até mudar alguns trechos da Bíblia, mas eles jamais conseguirão mudar as leis de Deus. Quem vai julgar os homossexuais, e a todas essas pessoas que querem modificar a Bíblia, não são os seus escritores, mas sim o próprio Deus. Portanto, não tem valor algum as alterações da Bíblia, quando querem transformar aquilo que é pecado para Deus em algo aceitável para o homem. Um pecado que não é aceito por Deus não pode ser anulado pelo homem. Quem julga é Deus, e não o homem. Além da pressão exercida pelos homossexuais, também tem alguns grupos de professores, teólogos e cientistas, que sentem-se incomodados com o que está escrito na Bíblia e querem usar a inteligência artificial para reescrever a Bíblia, de acordo com os seus interesses. Eles podem até mudar o que está escrito na Bíblia, mas eles jamais conseguirão mudar as leis de Deus. Quando as pessoas morrem, elas serão julgadas por Deus, e não por aqueles que reescreveram a Bíblia. É impressionante como o demônio conseguiu cegar essas pessoas de tal forma que elas não conseguem compreender nem mesmo aquilo que é óbvio. Para os verdadeiros cristãos católicos, o que realmente importa são as leis de Deus, e não as ideologias humanas. Quem quer alterar a Bíblia? Todos aqueles que deixam-se seduzir pelas armadilhas do demônio. Simples assim.